Boa tarde, amigos da taberna. Hoje estamos aqui para mais um bate-papo sobre história e hoje quero falar especificamente do Vale do Paraíba, com uma maior contundência na área que comumente conhecemos de forma errônea como as cidades mortas, né, que são Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Bananal, até atingir Arapi. Regiões que no passado experimentaram uma riqueza do café e que após a migração do café para outras localidades, como a Oeste Paulista, essas cidades se empobreceram. Logicamente que existia toda uma elite, digamos assim, vamos usar essa palavra, que ela se beneficiou desse café. Mas você não pode colocar essas cidades como cidades que todos se enriqueceram e de repente empobreceu de uma tal forma que todos ficaram pobres. Talvez aqueles que tenham ficado, que tenham sido, entre aspas, ricos, e esse é um questionamento muito importante a ser feito, como um parentes ricos ou pertencentes à elite, nem sempre é a ideia que nós temos hoje de riqueza, de luxo, de elite para aquela época, né? Embora essas pessoas que tinham seus imensos cafezais tivessem seus casarões, que são casarões que ainda permanecem, como principalmente na cidade de Areias, em São José do Barreiro e Bananal, elas notadamente tiveram coisas que foram compradas, importadas de países europeus, principalmente da França, ou fabricadas no Rio de Janeiro. Mas é um parênteses apenas que eu estou fazendo para dizer que essas cidades mortas, talvez elas não fossem mortas no sentido econômico, né? Elas foram realmente obrigadas a se adaptar. Muitos saíram de lá, muitos foram para outras regiões, acompanhando o café, outros ficaram, as famílias se empobreceram, e então tudo isso contribuiu para que Monteiro Lobato visse toda a realidade que ele viu quando ele foi promotor em Areias no começo do século XX. Mas nós temos que levar em conta que não temos estudos tão substanciais, circunstanciais, para entender essas cidades, tanto no século XIX, não só no século XIX, mas também no período colonial, no século XIX e depois do século XX. É claro, a documentação ela é muito esparsa, mas ela existe e ela, se você considerar os diversos corpos documentais que existem em vários arquivos, você pode muito bem trabalhar e entender essas cidades de acordo com os objetos que você coloca para estudar, não é? Então você passa a entender melhor alguns aspectos que até então a historiografia não trouxe à tona, né? Mas aqui eu quero ressaltar que essas regiões, antes de tudo, para que nós possamos entender
o próprio Vale do Paraíba e entender a capitania de São Paulo, a província de São Paulo posteriormente, e entender o que é hoje essas cidades, nós temos que ver que o, elas foram pioneiras enquanto zona de fronteira agrícola aberta a partir do século, da segunda metade do século XVIII. Primeiramente, nós temos o que aconteceu. O Vale do Paraíba foi se desmembrando. Nós tínhamos, por exemplo, no século XVI e XVII, três grandes regiões, macro-regiões, vamos colocar assim. Nós tínhamos Jacareí, Taubaté e Guaratinguetá. Depois elas começaram a se desmembrar administrativamente, conforme as coisas foram andando. E conforme a migração dessas pessoas, dessas famílias inteiras, que foram deixando essas regiões, é como se houvesse uma sequência. Não é que eu estou dizendo que essa sequência cronológica ela seja rígida, mas é uma sequência em que a migração que vai acontecendo dentro do Vale do Paraíba, seguindo também os caminhos dos indígenas, e talvez, aí é um questionamento também que surge, será que eles estavam realmente sendo atraídos para a região apenas pelo ouro das Minas Gerais, ou pelo próprio ouro que poderia existir no Vale do Paraíba, ou se não, essas famílias vinham para cá para se estabelecer, para ter sua terra, o seu plantio e sobreviver. Muitas famílias aconteceram, isso aconteceu com muitas famílias no decorrer dos séculos. E com isso houve o desmembramento dessas três macro-regiões em pequenas cidades que foram surgindo ao longo do tempo até o final do século XX. Isso, então, como eu disse, portanto, em função dessa migração, que talvez fosse uma migração necessária por terras, apenas por ter terras para o plantio agrícola, para a exploração não de uma plantation, mas apenas só pela sobrevivência. E coincidentemente, essas regiões das cidades históricas, que são as cidades mortas, com o advento do café no século XIX, elas se enriqueceram. Mas elas eram pobres já desde o início, mas pioneiras em termos de ocupação. E como eu disse, sequencialmente, Lorena, Guaratinguetá, perde Lorena. E depois Lorena, todo o seu território até Barra do Piraí, ele perde também seu território com a criação das cidades de Areias, de São José do Barreiro, de Cachoeira Paulista, de Cruzeiro, enfim, dessas outras diversas cidades. Mas principalmente as pioneiras mesmo, também por causa do caminho econômico e fundamental, do caminho novo, que foi construído a partir de 1730 por Manuel Antunes Fialho, né? Essas famílias começaram a migrar e ir para essas regiões. E justamente para as regiões de Areias você nota isso pelos laços de população, pelos registros paroquiais, né? Você vê que essas famílias saem daqui, não saem apenas para as Minas Gerais atrás do ouro. Claro, houveram famílias que
houve famílias, né, melhor dizendo, que foram a gente tem documentalmente isso, que foram para Minas Gerais, atrás do ouro, ou atrás de uma melhor subsistência. Por uma série de motivos, saíram daqui para lá. Até mesmo por motivo de morte da cabeça de casal, os filhos moravam em Minas, foram para Minas, e o que aconteceu também com essas cidades pioneiras de Areias, é, em que muitos dos filhos tinham ido para essas áreas, povoar essas áreas, como realmente povoaram, e com ela trouxeram as esposas, os filhos, depois até os pais também seguiram esse caminho. Né? E sendo regiões pioneiras de assentamentos de terras, sejam elas lícitas ou ilícitas, ou seja, por posse ou por doação de sesmarias ou por compra mesmo, compra e venda, negociações de compra e venda, elas passaram a crescer e ter um número, para o século XIX, um número significativo. E, mais importante ainda, acrescido por um grande número de escravos com o advento do café. Então, nós temos cidades como Areias, por exemplo, que tinham um grande número de escravos. Né? Eu, às vezes, me pergunto se esse grande número de escravos era apenas para a plantation do café. Um caso semelhante, por exemplo, a ver com Cunha, que não existia café, você tinha um grande número de escravos, e não só de escravos, mas também de alforriados e pessoas miscigenadas, né? Você tinha um mulato alforriado, você tinha um mulato que era dono do seu próprio estabelecimento. Então, são histórias assim que para o Vale do Paraíba, para essa zona pioneira, que é uma zona muito interessante de se estudar, foi uma coisa muito importante. E mais importante também, entre tantas outras coisas que a gente poderia falar, que a gente pode falar nos próximos bate-papos, é que essas regiões, pelo menos no final do século XVIII, século XIX, eram cidades assim, principalmente durante o decorrer do século XIX, eram verdadeiras, como eu chamo, cidades de faroeste, mal comparando com os Estados Unidos, não. São situações diferentes, mas politicamente falando, eram cidades de disputas políticas assim acirradas, com assassinatos, com processos que você encontra nos arquivos por cobrança de dívidas, que era uma coisa impressionante, e brigas eleitorais por cargos eletivos, que as câmaras municipais, ainda nesse período no Brasil, tinha ainda uma importância muito grande. Então, por isso essas brigas, que depois essas brigas acabaram por ser até mesmo conceitualizadas como coronelismo, né? Os grandes coronéis da Guarda Nacional que comandavam essas cidades. E você percebe que algumas famílias mandavam, como algumas famílias no Nordeste, por exemplo, que você vê, como o clã dos Sarneys, dos Collor de Mello da vida, dos ACMs da vida. Existia isso em menor grau nessas cidades também. Então, eram brigas constantes, essas famílias. E muitas das vezes, o que é engraçado, eram famílias todas aparentadas, de consanguinidade. E muitas das vezes por afinidade, né? E também uma coisa muito também interessante, em muitos casos essas famílias brigavam umas contra as outras, elas eram contrárias,
em uma determinada situação, em outras determinadas situações, eram famílias aliadas. Se questiona muito se realmente isso é coisa puramente política ou se era puramente ou simplesmente também uma coisa econômica ou ambas, né? Mas essas cidades, a gente não deixa de destacar que teve seu apogeu e que elas tiveram um papel fundamental na história, para a compreensão da história do Brasil nesse período, né? Tanto econômico como politicamente dizendo, né? Vamos citar o caso de Bracuí. O caso de Bracuí passa pelo Vale do Paraíba, né? Os grandes donos de café e os grandes donos de escravarias, de plantéis de escravos, eles acabam, depois da lei de 1850, acabaram por participar desse contrabando que era feito, inclusive, pelo rei do café, Sousa Breves, e que acabou gerando esse processo Bracuí que eu acabei de citar. Então, essas cidades elas têm o que a contribuir também? Um estudo mais pormenorizado que ainda precisa se fazer para se entender o que era essa região das cidades históricas, como era o cotidiano da vida dessas pessoas, né? Como era a vida não só cotidiana, econômica, politicamente e socialmente, elas eram, mas principalmente pelos laços familiares, sejam os laços familiares de famílias brancas ou famílias negras. Todas elas existem já trabalhos que começaram a ser realizados e até muito bem esclarecedores esses trabalhos, mas que na verdade ainda falta muito a ser pesquisado. Então, em termos de cidades mortas, eu vou colocar aqui que elas não são cidades mortas, ela podia ser a cidade morta economicamente, porque o trem de ferro não passou por lá e a economia se estagnou. Mas não são cidades mortas enquanto compreensão histórica do Vale do Paraíba. E é importante que se faça, através desses caminhos, os vários caminhos que existiram nessa parte do Vale do Paraíba, que passavam por essas cidades históricas, o mapeamento delas é uma coisa muito importante, porque aí você vai te trazer muitos subsídios para uma melhoria nos estudos de compreensão desse período colonial, do período do Império, de como as coisas se davam, e se realmente existia, o que eu questiono também, essa enorme importância do Vale do Paraíba em termos econômicos, que ele foi o esteio do Império Brasileiro, né? São coisas assim que a gente começa a questionar, que a gente poderia estar pensando. E gostaria que alguém deixasse comentários a respeito disso nesse vídeo, para que a gente pudesse estar comentando, começando a conversar um pouco sobre isso. E de repente até fazer lives ou alguma coisa assim nesse sentido. Então não são cidades mortas, elas são cidades ainda vivas, que precisam resgatar a sua história e precisam, a partir desse resgate dessa história, utilizá-las como meio para que elas possam ainda continuar a sobreviver como fonte de turismo e como fonte de preservação desse patrimônio belíssimo que essas cidades têm. Então, vamos considerar esse pioneirismo, né, e esses caminhos do pioneirismo, esses caminhos que passavam,
as tropas, seja um fruto que possa nos trazer novo entendimento, novos olhares sobre esse Vale do Paraíba, sem essa insistência do café. Porque quando fala em Vale do Paraíba, se pensa a primeira coisa em café. E Vale do Paraíba não foi apenas café. Vale do Paraíba tem uma riqueza histórica, social, política, econômica ainda para se conhecer. Tá? Então, aí é o meu recadinho hoje desse nosso bate-papo. Muito obrigado e até a próxima, meus amigos. Deixa aí um comentário, deixa aí um link de que gostou, se tiver como deixar, tá? Um grande abraço e até a próxima.